Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui no ano ainda de 2008, um match aqui entre Kramnik e o então campeão mundial Viswanathan Anand, a lenda indiana. E a gente já teve aqui no canal análise de algumas partidas, algumas vitórias aí do Anand, nenhuma do Kramnik por enquanto. E vamos dar uma olhada em mais uma partida interessante aí desse match, que vale pelo título mundial. Vamos lá, aqui o Kramnik está de brancas e o Anand está de negras. E a partida começa com D4, peão da dama. Aqui cavalo em F6, C4, E6 e depois de cavalo C3, bispo B4. O lance que configura aí a defesa Ninzo-Índia das negras, que visa cravar esse cavalo aqui e ganhar um pouco mais de influência aí no centro, nas casas claras. A partida segue com cavalo em F3, C5, abrindo para a dama poder jogar, atuando também aqui no centro. G3, aqui o Kramnik vai para essa ideia de jogar com o bispo em fianqueto, uma ideia bastante utilizada aí contra a Grunfeld. Agora a partida segue... contra a Grunfeld não, contra a Ninzo-Índia, me desculpem. A partida segue agora com C, toma em D4, e depois de cavalo, toma em D4, roque aqui pelo Anand. A partida seguiu com bispo G2, e agora D5. O Anand está muito bem aí na abertura, já está buscando um rompimento aí no centro, já desenvolveu as peças, já rocou. O Kramnik também, ele continua agora com C, toma em D5, e depois de cavalo, toma em D5, existe uma certa pressão aqui em C3 agora, o cavalo está cravado, está atacado duas vezes, então dama B3, um lance que protege, dá mais um apoio aqui na casa de C3 e também fica incomodando aqui esse bispo de B4, escravizando de certa forma o cavalo aqui na defesa, e já existem algumas ameaças na posição, por isso dama A5, trazendo mais uma defesa a esse bispo de B4 e também mais um ataque aqui em C3. A partida segue com bispo D2, tirando a cravada, adicionando uma defesa em C3, cavalo C6 simplesmente. Cavalo toma C6, B toma C6 e agora, antes tarde do que nunca, aqui no lance número 12, roque aqui pelo Kramnik e tá tudo certo. Acho que aqui a gente pode dizer que ambos os jogadores estão fazendo aí lances muito precisos, até agora nenhum erro daí dos dois lados, lances de desenvolvimento, lances ativos. Por enquanto ainda estamos na teoria aí do xadrez, os lances de livro, de aberturas, né? Bispo toma C3 foi jogado, B toma em C3 e agora esse lance bispo em A6. Então esse bispo finalmente consegue uma boa casa para o desenvolvimento, com um ataque aqui sobre esse peão de E2, impedindo de certa forma também um avanço aqui para E4, colocando as brancas, quem sabe, numa posição de se defender, mas o Kramnik vai para um lance mais ativo do que se defender e joga aqui torre de F em D1, não protegendo o peão, mas sim colocando a torre aí numa coluna aberta já. A partida segue com dama aqui em C5, esse é o lance de longe mais jogado na posição, né? Só na base de dados que eu consultei tem quase 60 partidas de grande mestre onde o lance dama C5 é feito, e apenas uma partida, eu vou voltar aqui, onde o lance bispo toma aqui em E2 foi jogado, inclusive foi jogado pelo Dorfman de negras, que foi um excelente, não sei se ainda joga, mas enfim, tem muito material, muita literatura enxadrística aí do Dorfman, então uma pessoa muito importante no xadrez. E aqui, enfim, o bispo toma em E2 é possível de ser jogado. Por algum motivo os grandes mestres não utilizam essa linha, talvez exista um caminho aí a ser explorado, tá? Exista talvez aí um caminho a ser explorado. Esse lance bispo toma em E2 não tem nada de errado com esse lance. Tá atacando aqui a torre e depois de, por exemplo, C4, né, atacando aqui o cavalo e abrindo um ataque descoberto sobre a dama, aqui poderia ser jogado bispo toma em D1, capturando a torre com o tempo aqui sobre a dama. E depois de dama toma D1, a dama está atacada, o cavalo está atacado, dama aqui em C7, C toma D5, C toma D5. É perfeitamente possível jogar isso daqui com chances aí para os dois lados. Na partida do Dorfman acabou indo para um empate, mas enfim, talvez exista algum caminho aí a ser explorado. É claro que, teoricamente, esse par de bispos aqui vai conseguir, a longo prazo, com lances mais precisos e tudo mais, é mais promissor, né? Uma atividade aqui com esse par de bispos mais a torre do que as duas torres, apesar da diferença de peões aí. Deve ser por isso que os grandes mestres de primeira linha aí não jogam
o lance bispo toma em E2. Então a partida seguiu com dama C5, de longe o lance mais jogado na posição. Ainda estamos no campo da teoria aqui, E4 atacando aí o cavalo. E o lance aqui intermediário, bispo C4 atacando a dama, dama em A4 e agora cavalo B6, saindo do ataque com tempo mais uma vez sobre a dama, dama B4 e agora dama H5, evitando a troca de damas. E também colocando forte pressão aqui na casa de H3, esse bispo vai poder em algum momento vir aqui para E2, para G4 e quem sabe vir para H3 também. A partida seguiu com torre 1. E agora C5, mais uma vez aí com um tempo sobre a dama, o peão está defendido, a dama está atacada, a dama em A5 e agora torre de F aqui em C8. O Anand sabe que esse ponto aqui de 5 é um peão fraco, então ele já traz mais uma defesa para esse peão antes que seja tarde. A partida segue com o bispo aqui em E3, já começando a bombardear o ponto de C5, já está defendido 2 vezes, por enquanto está tudo em ordem. E agora o lance bispo E2 aqui foi jogado, com ideias de vir para G4, impedindo a torre também de ir para a coluna D. A partida segue com o bispo F4 e agora E5 foi jogado, atacando aí o bispo e o bispo volta para E3. Nessa posição aqui eu vou voltar um pouquinho. Depois de bispo F4 ainda é o lance mais jogado hoje em dia, essa linha ainda está na teoria e aqui hoje em dia as pretas jogam aqui com bispo D3, tá? Então esse é o lance que depois de muito estudo, depois de muita análise de partidas que já foram jogadas, o jogador de negras vai com bispo D3 aqui, e pode até seguir com torre aqui de D1, bispo volta aqui para E2, torre C1, bispo D3, as pretas se quiserem jogar para o empate, podem ficar repetindo. E se quiserem recusar o empate, por exemplo aqui com bispo G4, existe uma partida jogada até hoje com vitória para as brancas, então pode ser que exista um território aí para melhorar para as negras também. Mas, enfim, na partida, o lance jogado aqui foi E5 atacando o bispo. E depois de bispo em E3, bispo aqui em G4. Dama em A6 e agora o lance F6. Aqui o Anand comete uma imprecisão. Esse lance F6 expõe bastante aqui o rei. E a ideia do Anand, claro, não dá para criticar um grande mestre. Ele sabe o que está fazendo. Ele não fez o lance F6 à toa. Ele tem um plano, tem um fundamento por trás. Ele quer colocar a dama aqui em F7. Apesar de que a dama vai ficar exposta na mesma diagonal do rei, ele também vai poder acrescentar aqui o bispo em E6 e parece um bom plano, né? Parece sólido você jogar com a dama em F7 e o bispo em E6 e tudo bem. Só que o Kramnik vai encontrar um meio de castigar isso agora, imediatamente jogando com A4, expandindo aí na ala da dama. Dama F7, o Anand segue com seu plano e agora bispo F1. O lance que provavelmente o Anand não contava, o bispo F1 colocando a possibilidade de expulsar aqui o cavalo e colocar o bispo aqui em C4 com um grande ataque, colocando aqui pressão forte. A dama tá de olho aqui na casa de E6, o bispo voltar não vai adiantar. Então, assim, posição perigosa aqui no tabuleiro. A partida segue com o bispo E6, aí o Anand já, claro, tem que cobrir essa diagonal com força total. E agora a torre de A aqui em B1 foi jogado pelo Kramnik. Muito forte esse lance, porque ele visa expulsar o cavalo e colocar a torre aqui em B7. Então aqui o Kramnik está com toda a iniciativa na partida, o Anand está numa posição complicada. C4, tentando fechar aqui o bispo do Kramnik, faz bastante sentido esse lance, esse peão está muito bem defendido. 4 vezes, e a partida segue então agora com A5 atacando aí o cavalo. Cavalo vem para 4, esse é o segundo erro aí do Anand, e agora esse erro custa a partida. E em mais 2 lances aí, o Kramnik arremata primeiro com torre B7, atacando a dama, e depois de dama E8, o lance de arremate aqui da posição, dama D6, e aqui o Anand abandona a partida. Como assim, Rafael, abandonou? O material tá tudo igual, são 6 peões para cada um, 2 peças menores para cada um, 2 torres aí para cada um, uma dama para cada um, e os reis, claro, por que abandonou, né? Tem tanto jogo ainda aí, o que tá acontecendo? Bom, realmente a posição aqui ela é vitoriosa para as brancas por conta de 2 ameaças muito sérias na posição. A primeira delas, torre 7, com o tempo sobre a dama e vencendo o bispo na sequência, seja com a dama ou seja com a torre. Então aí vão ficar 2 ataques em cima do bispo, a dama não consegue fugir depois de um eventual torre 7, fugir defendendo, né? Não adiantaria nada, são 2 ataques, mesmo que a dama pudesse sair defendendo, seria apenas uma defesa. Então o bispo vai ficar sem nenhuma defesa.
E além disso, a outra grande ameaça, depois que a dama veio para D6, é a dama aqui em B4. Veja que triste posição. Quando a dama chegar aqui em B4, esse cavalo não pode ir para nenhuma casa. Todas as casas vão estar tomadas. E torre A1 vai vir, né? Então, apesar do cavalo estar defendido em A4 por enquanto, depois de uma sequência como dama B4 e torre A1, esse cavalo vai ser perdido. Então são duas seríssimas ameaças na posição, torre E7 e dama B4. Não dá para as pretas defenderem as duas ameaças. Por exemplo, vamos uma possível sequência aqui, torre D8, atacando a dama, dama B4, dama C6, e aí o importante lance A6 aqui. A dama não poderia capturar aqui em A6 agora por conta de dama E7, com ataque aqui em G7 feroz, né? Então ganhando peça, provavelmente as pretas iam ter que entregar qualidade. Então depois de A6, uma possível sequência seria rei H8, fugindo aí da exposição, dando a casa G8 para a torre para defender em G7 possivelmente, mas aí torre A1 e já não tem mais como salvar esse cavalo daqui, né? O cavalo poderia voltar aqui para B6 nessa posição, afinal de contas o peão avançou, liberou a casa B6 para o cavalo, mas isso levaria para um final vencedor para as brancas, depois de disputar uma B6, ela toma B6, dama toma B6, dama toma B6 e torre toma B6, as brancas teriam um final muito vantajoso, tendendo para uma vitória por conta desse peão passado aqui na coluna A. Esse peão de C4 aqui vai ficar bastante atacado, vai cair muito em breve, então a gente tem um final melhor aí para as brancas, vencedor. Por isso que, mas claro, haveria ainda muitos lances depois de dama D6 quando o Anand abandonou, para essa partida realmente, efetivamente terminar com possibilidades aí de checkmate. Estimo aí que entre 40 e 50 lances ainda dos mais precisos dos dois lados para finalizar uma partida como essa. Mas o Anand, ele é um jogador que ele sabe a hora certa de abandonar, sabe reconhecer quando o adversário foi superior na partida. Então, por conta disso, ele abandonou aí essa partida. Vitória do Kramnik no match. Pessoal, a única vitória do Kramnik no match, diga-se de passagem. O Anand conseguiu 3 vitórias, o Kramnik apenas uma. As demais partidas foram empatadas e por isso o Anand manteve o título de campeão mundial em 2008. Portanto, título esse que pelo menos por mais 2 anos ele está garantido, porque o próximo match só virá então no ano de 2010, segundo as regras da FIDE. Então até lá ele está protegido e a gente vai ver mais tarde quem vai ser o jogador que vai desafiar então o Anand no ano de 2010 pelo título mundial. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!